senti usado, manipulado, senti super mal. E, de certa forma, muito triste, porque eu conhecia a família do cara, né? Então, vamos lá. Vamos contextualizar as pessoas aqui. Tá. O Thiago, primeiro, vou te falar do meu relacionamento com o Thiago. Eu estava diretamente ligado às denúncias do Bola de Neve, porque eu fazia parte da Igreja Bola de Neve. Então, eu comecei tentando resolver internamente. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Porém, o que acontece? O Thiago, a gente se conectou em março de 2024. Eu conheci o Thiago em março de 2024. Então, façam a linha de timeline aí para vocês entenderem. E o Thiago mora em Santos, né? Eu moro aqui em Curitiba. E o que aconteceu? Eu estava nas denúncias com Bola de Neve e ele entrou junto, primeiramente, por rede social. Ele fazia algumas postagens junto em collab, e ele falava que a maior pauta que ele tinha, a igreja que ele tinha mais denúncia era Bola de Neve, e realmente eu acho que era Bola de Neve mesmo. E ele estava naquela toada ali. Então, a gente acabou se aproximando por redes sociais, né? Tem algumas pessoas que eu converso aqui pelas redes sociais que eu falo, é meu amigo, mas eu nunca vi na vida, eu só converso pelas redes, né? E o que aconteceu? Não tô tirando, porque daí o que aconteceu? Eu sou uma pessoa, o Israel, que eu sou muito relacional, eu tenho muito amigo, eu me relaciono com as pessoas, com o missionário, trago para dentro da minha casa mesmo. E o Thiago acabou, como Curitiba é uma cidade muito bacana e a passagem de ônibus é muito barato, ele acabou vindo algumas vezes aqui com a família. E aí, a minha esposa ficou amigo da esposa dele, dos filhos dele. Uma das filhas do Thiago, a Mariana, de 9 anos, cara, ela é uma menina maravilhosa. Menina maravilhosa mesmo, porque eu pegava, eu amo aquela menina. Até hoje eu amo a família deles. Eu ficava brincando, a menina inteligente, pura. Eu falava assim, vamos fazer o Pitacos da Marga. Daí eu pegava o meu celular e a gente ficava brincando, porque ela dá opinião sobre tudo, a menina. Certo? E você não sabe que foi triste escutar essa menina falando assim, quando te contaram a situação para ela chorava e falava: por que Deus fez isso comigo, mamãe? Por que Deus deixou acontecer isso? Então, a família ali, não tem como eu não amar eles, trazendo isso para dentro da sua vida, certo? Então, era esse contexto que eu tinha. E o Thiago, só para vocês entenderem, esse assunto do Thiago e da. Como é que é o nome da moça? Amanda. Ele já era, todo mundo que se relacionava com o Thiago, basicamente, o Thiago ele é tão manipulador e que ele já pautava as pessoas e preparava. Não, lá no início do meu casamento teve um caso. Então ele entrava em qualquer relacionamento com você falando isso. Não, lá atrás eu tive uma mulher que me acusou, eu fui para cima com a minha esposa e provei, mulher secada por mim, pronto. Então eu já sabia. Então quando aparecia essa fumaça, você falava, não, mas essa história é mentira. Entende? Então, você está relacionado sabendo, sim. Então, quando chega a denúncia, chegou para mim através de um print num grupo da maçonaria qual o pastor Anderson Silva tá. E a gente sabe toda a nossa história com o Anderson Silva, né? Sim. Então o Anderson Silva, ele pega falsas denúncias contra mim e propaga na internet. E aí eu vi aquilo ali e falei, pô, o cara tá fazendo com o Thiago, né? E aí eu fui pro Thiago. E antes de chegar em você, falei, Thiago, ó, tem isso, eu vi um vídeo de um marido falando isso, e fui a primeira pessoa a mandar para ele, cara, você tem que se posicionar, não dá para ficar calado, tem que se posicionar. E o Thiago, o que ele faz? Simplesmente pega e fala, não, vamos posicionar. Só que daí começa a cobrar, passa um dia, começa a cobrar, aí você entra em contato comigo, ó, mandaram isso. Falei, cara, o Thiago me disse que é mentira, a gente já sabia dessa história, até o Rina já falou disso uma época e tal, é 100% mentira, tal, beleza. Só que, cara, ele ficou um dia meio calado, 2, aí ele falou com você, não foi? Aí Falou. eu nem tinha que. Falou que você ia se posicionar, e eu comecei a achar aquilo estranho. Só que daí ele falou, Márcio, aqui é o seguinte, você é um cara muito colérico, vai muito para cima, eu não sou assim, é meu temperamento, tal. Eu quero fazer o seguinte, eu quero processar e acabar com isso de vez. Você pode me ajudar? Então, né? Eu sou uma pessoa simples, né? E como o Anderson então falou de mim,
Falou, e o Thiago já veio com essa narrativa. Cara, é o Anderson Silva tentando destruir, inveja, sei lá, aquelas coisas que eles falavam. Que eu vejo que existe muito isso no mundo, nesse mundo gospel aí. Eu não faço parte. Eu sou outsider, né? Eu não tô nesse meio aí. Sou um cara que, por isso que muita gente até tem medo hoje de brigar comigo, porque sabe que eu não tenho nada a perder, assim, de reputação, pregação, agenda. Isso não é Ministério, comigo. né? Ministério e tal. Mistério, não. Não, eu sirvo Cristo ajudando o órfão, a viúva, os necessitados. E isso ninguém vai poder tirar de mim, né? Então, o que que acontece? Aí o Thiago vem para Curitiba e fala: não, eu quero fazer assim, ó, vou processar o marido dela e vou processar agora o Anderson Silva. Então, que fique claro, tá? Ele veio para cá, mas eu já comecei a desconfiar. Acontecia o seguinte, cara. O Thiago estava sentado na minha mesa, minha esposa, meu sogro, minha sogra, a minha cunhada e as duas meninas que ele até tirou sarro de morarem comigo, que eu ajudo, que são missionárias. E eu falava assim: Thiago, fala a verdade, você não fez nada? Não, Márcio, não fiz nada. Fiz nada. Falava: Thiago, diante de Deus, cara, olha para mim aqui, Thiago, se for verdade eu vou te matar, cara. Você tá aqui na frente da minha família falando isso. Aí ele falava assim: cara, não fiz nada, diante de Deus e tal, tal. Me falava diante de Deus, cara. Diante de Deus, ele falou que pela família dele e tal. Eu falei: ixi, cara, foi terrível. Só que daí, aí eu falava: tá bom, vamos fazer então. Aí eu comecei a desconfiar, mas com o cara tendo a coragem de fazer o boletim de ocorrência, e de prestar queixa, denunciação caluniosa, né? Não é. Esse é um crime. Falei: cara, o cara não é possível, o cara não chegou a esse nível de podridão na mente dele. É impossível. É impossível. Cara, o cara veio. Para fazer a denúncia, eu tive que pegar tudo que foi falado do marido dele, né? E fazer uma transcrição, uma ata notarial. Eu paguei, o Thiago não tinha dinheiro, paguei para ele R$ 2.850. Ele não tinha dinheiro para vir para cá, paguei as despesas dele. Por que eu vou te falar que é importante saber o nível de maldade desse cara, meu? Ele gastou uns 3.500. Meu, certo? Ele gastou esse dinheiro e ele tava com 3 prestações de 1.000 da casa dele atrasada. Tá entendendo? Tipo, o nível de maldade. O cara, tipo assim, o cara era tão obstinado que ele não se importou com esse dinheiro que ia gastar aqui para fazer uma mentira, certo? E ele devia para a esposa dele, a mulher que os filhos dele, a família dele, tava devendo R$ 3.000. Então, assim, o cara já tinha entrado num nível de apostasia que ele rolaria o mundo para continuar mentindo, Sim. mas ele não rolava esse mesmo mundo para pagar as contas pessoais dele, porque as pessoas acham que eu comprei, o Anderson Silva falou isso, ajudava. Cara, não ajudava ele, não. Vou te contar da história do celular que o Anderson Silva falou aí. Tava dando um meu para uma funcionária minha, enfim, já conta isso aí. Então o cara veio para cá, gastou R$ 3.500. Ainda foi com o advogado e assim, cara, meu, olha que tristeza que é isso. Eu tenho os funcionários aqui, e eu falo assim, e todo mundo sabe, quando essas questões das igrejas, quase 100% meu é gratuito, não cobro nada de ninguém. Eu tenho muito funcionário que não é cristão, e para eles eu sou um excelente testemunho, mas a cada dia mais eu perco o testemunho dentro do escritório pelas pessoas que eu trago aqui dentro. Porque a Cecília, uma advogada maravilhosa que a gente tem aqui, uma mulher, cara, ela não é evangélica, mas ela é uma mulher de princípio, de caráter, atendeu o Thiago, ficou 3 horas escutando o Thiago, acompanhou o Thiago ao cartório. E quando ela descobre que é mentira, que o cara era um pastor, ela falava assim: cara, eu conversei com esse cara, e ele falava tanto bem de Deus e tal, e eu vi aquela perseguição com ele, que eu tava com vontade de ir na igreja. E depois, quando eu descobri, ela falou: cara, você tem que. Ela falou assim para mim: você tem que parar de se envolver com esses crentes. É duro, cara. Você luta para construir um testemunho aqui dentro, e aí acontecem essas coisas. A menina acompanhou o Thiago lá, em ata notarial, gastou. E aí o cara, meu, eu te mandei, ele fez o boletim de ocorrência. E o Thiago foi tão frio calculista que ele não colocou os dados do Anderson Silva, ele abriu um boletim de ocorrência contra o Anderson Silva e contra o Alex Alonso, que era o marido da mulher. Ele não botou os dados, CPF, RG, porque daí se eu tivesse isso, eu até mandei para minha advogada aqui, que acompanhou ele, a Cecília, cara, eu mesmo ia fazer uma denúncia contra ele de denunciação caluniosa, eu ia para cima dele, tentei, né? Acabei
não conseguindo, porque o cara é frio, calculista, ardiloso até o último ponto, assim, uma serpente, cara, nível de maldade desse cara não. Aí as pessoas falam assim pra mim, Márcio, mas o Thiago, ele arrependeu, é um pecado, não é um crime. Daí eu falo, gente, beleza, não é um pecado, não é um crime, mas vamos lá. Primeiro, uma coisa é uma pessoa que peca e erra. Outra coisa, e aí essa pessoa que peca e erra, somos todos nós que na face da terra, do maior ao menor cristão, que não existe isso, o maior é só Cristo, todos erram. Mas tem nas cartas de João ele fala assim, ó, aquele que peca tem um advogado perante o Pai, Jesus Cristo e tal. Só que também, na mesma carta, fala assim: aquele que vive no pecado, para esse aí já não há mais salvação. Por quê? Uma coisa é você viver no pecado. O Tiago, ele viveu no pecado escondendo. Não há arrependimento. Um pecado, um cristão genuíno, tem que gerar dor, tem que gerar arrependimento. E ele muda, ele arrepende daquela prática e ele muda. Você o Thiago, ele não foi se arrependeu, chegou chorando para a família, falou, cara, eu pequei contra os céus, eu tenho um erro aqui. Não, ele foi exposto. Ele foi exposto. E até o último momento, ele estava lutando para mentir, a ponto de fazer uma ação e botar o cara. Se ele pudesse botar o cara na cadeia para validar a mentira dele, ele tinha feito. Então, sabe como é que eu me senti, Israel? Me senti o cara assim, Davi peca, aí olha lá o Urias, Thiago lá pecou, viu lá o Alex, Davi fala, vou matar o Urias. E aí ele manda uma carta lá, né? Para alguém levando a carta com a sentença de morte. O Thiago me usou com uma carta de sentença de morte, usando a justiça, usando meu escritório, minha vida, para matar o cara que ele era o culpado. Isso não é arrependimento. E aí quando você vai, aí só que a gente sabia uma fração da história. E quando você vai, depois eu vi as suas lives, vi a moça falando, conversei com o marido da moça, você vê que era algo antigo, maior, mais profundo. É algo que ele fez uma vida. O cara conseguia tá denunciando Rina, tá denunciando outros pastores e tá indo pra uma banheira com a amante para tirar sarro de eu ajudar os missionários, cara. Isso. Cara, o Thiago, ele sentava com qualquer pessoa, cara, ele falava muito bem de Jesus, ele sabia convencer, sabia ensinar. Cara, mas no interior dele, tava cheio de ossos, mortos, imundície, cara, mentira, engano, sepulcro caiado, cara. Sabe qual que é uma diferença minha pro Thiago? O Thiago sempre falou assim para mim, Márcio, você tem que preocupar com a sua reputação, você é muito doido. E muitas pessoas falam para mim isso, você tem que se preocupar com como comunicar, como falar na internet. Eu falava, Thiago, eu não tenho internet por causa de reputação. Eu prefiro mostrar para as pessoas quem eu sou de verdade do que criar um perfil para a internet. Quando o cara me conhece, vai ver que eu sou outra coisa. Sou um cara reativo, sou um cara bravo. Tem o Renan, que ajudou o Thiago também no processo de transição da igreja. Ele brinca comigo. O Márcio é assim, ele fala. É tipo Silas Malafaia. Pilantra, sacana, sem vergonha. Deus abençoe o Brasil. Então, eu sou esse cara. Eu sou bravo, tudo, mas, cara, sou transparente. Então, era uma coisa que o Thiago não era. Então, cara, aquilo ali pra mim, cara, o cara trair durante tantos anos a esposa e os filhos, a família é algo bizarro, terrível. Mas o cara também olhar no olho de um amigo dele, gastar dinheiro de um amigo dele, e tentar botar um cara na cadeia, difamar um cara, processar um cara sendo que ele era culpado,